Quem está feliz, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Então vamos à palavra de Deus. Hoje é a quarta aula e o tema de hoje é Descobrindo a Suficiência da Graça de Deus, ou a Suficiente Graça de Deus. Descobrindo a Suficiente Graça de Deus. Nós estamos numa rota, seguindo uma trajetória da vida de Paulo, e a última aula, vocês lembram? Nós falamos sobre a dura descoberta de que Deus sobrevive sem mim. Né? O que aconteceu com Paulo, como Deus tratou Paulo, né? Naquela transição de Saulo para Paulo, como Deus tratou isso nele. Deus provou para ele que ele não é essencial, que ele é importante, ele é necessário, mas não essencial. Essencial é Jesus. Não é verdade? Essencial é Jesus. A igreja sobrevive sem qualquer um de nós. A igreja sobrevive muito bem sem mim. A igreja sobrevive muito bem sem o Benny Hinn, muito bem sem o Billy Graham. Diga-se de passagem, tem um filme saindo sobre a vida dele sexta-feira, mas vem para o culto, assiste o filme depois. A igreja sobrevive muito bem sem qualquer um de nós, mas a igreja não sobrevive sem Jesus. É verdade. A igreja não existe sem Jesus. Né? Então, esta é a mensagem dessa fase da vida de Paulo, quando ele desaparece no final do capítulo 9 e fica sumido até o capítulo 11, meado do capítulo 11, e a obra de Deus vai muito bem, obrigado, crescendo, prosperando, a igreja de Jerusalém crescendo, prosperando, irmãos fazendo missões longe, igreja nascendo em Antioquia, um lindo avivamento acontecendo em Antioquia, a igreja se estabelece, torna-se a igreja referencial para a história de missões. Foi a igreja onde o nome cristão nasceu, foi a igreja que deu uma certa notoriedade para Barnabé, foi a igreja que anunciou o ministério missionário do próprio Paulo, quando ele não tinha absolutamente nada a ver com Antioquia, mas foi assimilado por uma igreja de anônimos. E a outra mensagem que nós tiramos disso é que Deus não precisa de gente importante para fazer uma grande obra. Bonita essa frase, né? Vamos dizer isso aí? Deus não precisa de gente importante para fazer uma grande obra. Aleluia. Ele precisa de gente que conheça aquele que é importante. Não é verdade? Então assim nasceu a igreja de Antioquia, com um grupo de anônimos. E o que é pior, anônimos, eu estava falando isso hoje lá na reunião de pastores, esclarecendo algumas coisas que às vezes as pessoas não raciocinam direito. Anônimos, fugitivos e ilegais, porque eram, na sua maioria, judeus, indocumentados, entrando para dentro do território romano sem autorização. Então eram fugitivos e ilegais. E muitos deles sobreviveram em cavernas. Até hoje, talvez na internet você encontre, mas eu tenho lá um vídeo disso. Até hoje existe uma região na Turquia, na cidade que era antigamente Colossos, portanto de onde sai o nome Carta aos Colossenses. Tinha uma cidade chamada Colossos, e essa cidade é uma das cidades mais visitadas hoje daquela região, porque existe uma cidade subterrânea inteira. Não é uma caverna com buracos onde as pessoas dormiam. Não, era quase uma cidade. Por baixo da cidade tinha uma outra cidade. Porque os cristãos começaram a fugir para lá. Não podia viver no meio dos outros, porque naquela época pagava com a vida. Tinha negócio de deportação, não, naquela época. Pagava com a vida. Então eles começaram a cavar túneis debaixo do chão. Cavar túneis. E ali debaixo do chão eles fizeram praticamente que outra cidade. É impressionante. Inclusive até igreja tem. Igreja. Uma arquitetura, uma coisa impressionante. Tudo debaixo do chão. E a entrada é um buraco numa caverna. Um buraco numa ribanceira. Entra por ali, quando chega lá dentro, impressionante. Corredores e casas e igrejas. Uma coisa impressionante. Tudo isso resultado da necessidade da sobrevivência, porque eles não podiam viver em Jerusalém, porque apesar de tudo, Jerusalém ainda era mais perigoso ainda. Então olha como que a igreja sobrevive a certas situações, dificuldades, intempéries, perseguições.
das mais diversas. Então você vê que essa situação que nós estamos vivendo aqui hoje, dizer que isso aí é uma crise absurda, uma crise fenomenal, uma crise, isso é até ridículo, né? Eu estava conversando com uma pessoa da minha família no Brasil, e a pessoa falando, olha, pois é, eu estou morando muito com você e tal, por que você não vem embora? E essa situação é desesperadora, vocês têm o que comer, e não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e falei assim, eu brinquei, né, que é uma irmã minha, eu falei assim, fulano, o dia que a Globo deixar de ser a sua mentora, você vai passar a ver as coisas pela ótica correta. Então se o que você conhece da vida é aquilo que a Globo mostra no Jornal Nacional e no Fantástico, então você está mal, meu irmão, você está muito mal. Muito mal. E agora passaram uma reportagem esses dias, olha, né, a que ponto chegou a maior economia do mundo. Eles mostrando aqueles estacionamentos do Salvation Army, com o pessoal chegando com os trailers para dormir, aquela coisa, olha que coisa terrível, está vendo a crise imobiliária? Isso acontece aqui nesse país há décadas. Décadas. Pode ter aumentado um pouco, um perdeu a casa, outro perdeu a casa, porque na verdade tem muita gente preguiçosa por aí. Essa é a verdade. Você imagina, um americano que tem social, que tem carteira, que tem tudo, não tem dinheiro para alugar um apartamento de 2 quartos para morar com a família? Vai plantar batata, ué. Está na cara que você é preguiça. Está entendendo? Ora, você é imigrante, não tem às vezes social, não tem documento, não tem isso, você mora... Você se vira, ué. Você pode não ter a sua casa própria, e mesmo que tenha perdido a casa própria que você tenha tentado comprar, não importa, mas você está na rua, você está morando debaixo de ponte. Então a gente não, a Globo não é o nosso parâmetro. A gente não pode seguir a Globo e achar que tudo que a Globo diz é verdade, ou qualquer outra emissora de televisão. Então, mas que crise tenebrosa. Meu irmão, põe a mão para o céu, louve a Deus. Crise foi o que esse povo viveu. Crise viveu esse povo. Imagine, você morando numa casa boa e tudo, com telhado bonitinho, piso, tudo certinho, ainda reclama. Imagina você chegar numa cidade e ao invés de você procurar um apartamento, você vai lá comprar uma enxada e uma pá. Você tem que cavar um buraco. Você tem que cavar um buraco no chão para colocar sua família. Imagina, né? Você e o Joel lá cavando um buraco para se esconder. Estão entendendo, gente? Como que isso é sério? Então, na verdade, nós estamos bem demais da conta, bem demais, bem demais. Então, se Deus conseguiu sustentar aquela geração, e foi a primeira geração, né? A primeira geração da igreja, que aparece no livro do Apocalipse, como a primeira igreja a receber a carta, representando a primeira geração das igrejas. E a Bíblia fala claramente a respeito da firmeza, da determinação daquele povo, de estar sofrendo no meio daquela situação toda e tal. Jesus faz destaca os valores daquele povo, né, daquela época. Então, se Deus é capaz de sustentar um povo no deserto, sem comida, sem água, não é sem absolutamente nada, sem roupa, sem guarda-roupa, sem alfaiate, nada, e se Deus é capaz de sustentar uma geração que para sobreviver tem que viver em cavernas, habitar em cavernas, se esconder em buracos, e etc. E essa geração sobreviveu, e não apenas sobreviveu, mas deixou para mim e para você um legado de fé. E hoje nós professamos a fé que professamos, porque essa fé foi defendida com unhas e dentes. Meu Deus do céu. Escute o que eu estou dizendo para você. A fé que você professa hoje, esses hinos lindos que você canta, a Bíblia que você tem para ler, hinário e tudo isso está nas suas mãos, porque alguém defendeu isso com unhas e dentes a ponto de morrer. Agora a próxima geração pode contar com você? A próxima geração pode contar conosco? O que a gente pode dizer para a próxima geração? Fica tranquilo que aqui a peteca não cai não, fica tranquilo. Será que a gente pode dizer isso para a próxima geração? Porque a passada disse para nós, fica tranquilo que aqui não tem, a gente mora num buraco aqui, mas a Bíblia chega lá na sua mão. A fé vai ser mantida, fica tranquilo. E hoje está lá, porque é um dos lugares que eu tenho muita vontade de ir, eu nunca fui para aquela parte do mundo, é um lugar que eu tenho muita vontade de ir, na cidade de Colosso, e eu quero entrar naqueles buracos, naquelas cavernas, e ver os lugares onde os nossos irmãos viveram para salvar suas vidas, para manter a igreja viva, a fé ativa, para que ela chegasse ao nosso conhecimento.
Itália, né, pastor? Na Itália também tem, só que a de Roma é mais catacumbas, né? Colossos na Itália, que você está falando. Não, Colosso na Turquia, na Ásia. E então, meu irmão, aí Paulo descobre no meio de tudo isso, que eu estou emendando, né, para a gente seguir, Paulo descobre no meio de tudo isso, que Deus tem recursos infinitos. Diga comigo assim, levanta a sua mão. Você está com uma cara assim meio triste, meio Não, tá aborrecida, não sei o que está acontecendo com você hoje. Diga comigo assim, Deus tem recursos infindáveis. Tem recursos infindáveis. Jesus, dá uma pausa aí. Aleluia. Vai. Isso significa que quando parece que os recursos acabaram, os seus recursos acabaram, você não sabe mais o que fazer, que decisão tomar, você espera em Deus. Deus tem recursos infindáveis. Os recursos de Deus são infindáveis. Ele usa esse recurso, se esse recurso falhar, se esse recurso não for à frente, ele usa um outro ali, ele usa um outro recurso acolá, ele usa um outro recurso ali. Deus tem recursos infindáveis. E hoje nós vamos falar sobre descobrindo a suficiente graça de Deus. Essa relação de Paulo com o sofrimento e a descoberta que ele fez a respeito do que é a graça de Deus e como a graça de Deus nos completa, porque a graça de Deus, como ela nos supre, porque a graça de Deus não é algo a mais nas nossas vidas. A graça de Deus é mais alguma coisa que me aconteceu, não. A graça de Deus decidiu as nossas vidas. E Paulo descobriu isso de uma forma tremenda. Então, hoje especificamente, eu tomei como pano de fundo a carta de Paulo que mais se aproxima de uma autobiografia, que é o livro de 2 Coríntios. Você lê o livro de 2 Coríntios, e te convido, desafio a ler depois, você vai conhecer Paulo um pouco mais a partir da sua própria ótica, porque soa como uma autobiografia. Ele fala muito de si mesmo, ele dá muito testemunho, e ele abre o coração, inclusive fala sobre as suas lutas, dificuldades, seus sofrimentos, etc. Então, a primeira lição que eu quero tirar nesta noite é que todo bom caráter, vamos dizer essa frase, diga comigo, todo bom caráter, provavelmente tenha sido formado nas aflições. Todo bom caráter provavelmente tenha sido formado nas aflições. Quando você vê uma pessoa que não passou por nenhum tipo de luta, nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo não enfrentou nenhum tipo de obstáculo, de prova, você vê esses filhinhos de papai, esses milionáriozinhos aí de carteirinha, que acabam fazendo besteira, morre cedo, se droga, se arrebenta, porque não tem caráter formado. São pessoas que não sabem o que fazer com as bênçãos da vida, com aquilo que ganhou, recebeu de graça. Normalmente, um bom caráter, uma pessoa confiável, uma pessoa equilibrada, uma pessoa bem formada, uma pessoa capaz de ajudar os outros, uma pessoa capaz de se manter firme para si mesmo e para as pessoas à sua volta em momentos de dificuldade, crise, turbulência e situações diversas. Caráteres dessa natureza certamente foram formados ao longo da vida pelas lutas e dificuldades. Porque tem a ver com a têmpera. A natureza humana é comparada com o ferro. E o discipulado, o processo que Deus usa para nos formar, é comparado com a forja, é comparado com o trabalho do ferreiro. Então, Provérbios 17, 27 diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao semblante do seu amigo. Então isso é uma linguagem de forja, é mais ou menos o seguinte: ferro frio que nunca esquenta, ferro que nunca apanha, ele nunca vai servir, nunca vai virar facão, nunca vai virar machado, né? Nunca vai virar ferramenta útil para produzir absolutamente nada. Eu quero ver você entrar numa mata com uma barra de ferro fria, toda quadrada, e quero ver você entrar numa mata e abrir caminho numa mata.
Quero ver você cortar aí um lote de lenha com um pedaço de ferro quadrado. Não tem jeito. O que produz são ferramentas. Ferramentas são aquelas coisas que nos possibilitam sermos produtivos. Então o que acontece? Essa natureza, ou essa relação, correlação entre o sofrimento, a formação do caráter e o descobrimento da graça estão intrínsecos nesta relação de Paulo com o livro de 2 Coríntios, portanto com a igreja de Corinto e com a sua descoberta da graça de Deus. Vamos começar com alguns textos para nós entendermos qual é a relação de Paulo com o sofrimento. Vamos para 2 Coríntios 1, verso 3 e 4. 2 Coríntios 1, verso 3 e verso 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Ele. Precisa ser cientista de foguete para entender o que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, se você passou por uma certa luta, por uma certa tribulação, você está mais do que equipado e autorizado a ajudar alguém que está passando por aquilo também. Isso que a Bíblia está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Se você passou por uma determinada prova, uma determinada luta, uma determinada dificuldade, uma aflição qualquer, passou e permaneceu, você não é um daqueles molengas da vida, que qualquer coisinha já, não sei o que e tal. Hoje eu fiz o que eu raramente faço com alguém. Hoje eu tive que bater o telefone na cara de uma pessoa. Bati o telefone, cluque, desliguei. A pessoa me ligou: pastor, tudo bom, o senhor me conhece, o senhor me permitiu, que eu não gostaria de falar o meu nome, mas eu vi o senhor pregando num determinado lugar, e eu estou com um problema muito sério, e o meu problema é esse. Aí contou lá o problema dela, e eu queria ouvir um conselho do senhor. O meu marido teve um caso com alguém, e teve um filho, esse filho está no Brasil, e ele gasta dinheiro com esse menino, e eu pedi para ele não gastar muito dinheiro com esse menino, nós concordamos que ele não mandaria mais do que X para esse menino, e aí eu descobri uns dias atrás um recibo do Western Union, que ele mandou um valor maior para esse menino, não sei o que, eu estou aborrecido, não sei o que lá e tal. Peguei e falei assim: minha irmã, o problema, você quer uma palavra séria? Uma palavra verdadeira? Claro, pastor, claro. O problema é que você é intransigente. Independente, eu quero que você esqueça agora o caso que seu marido teve, a história da amante, a história do pecado, do erro. Agora, o problema agora não é o erro, o pecado, o caso, o problema agora é uma criança. Tem uma criança na jogada. E ele tem responsabilidade com essa criança. Assim como ele tem com seus filhos ou com a sua própria casa. Tem uma criança no negócio. Mas não sei o quê e tal. Eu falei para ele: pastor, eu vou falar bem a verdade para o senhor. Se eu tivesse $10 mil, eu ligar para o Brasil e contratava alguém para matar esse menino. Aí eu virei e falei assim: minha irmã, então é o seguinte, a partir de agora, o problema é seu, com a sua consciência e Deus. Passe bem. Guardei o telefone. Por quê? Porque existem pessoas, vou te explicar, existem pessoas muito interessantes. Algumas delas não sabem assumir os seus próprios erros. São perfis. Pessoas que não sabem assumir os seus erros. Então, pessoas que estão passando por certas aflições, dificuldades, lutas, por erros próprios, porque elas cavaram aquele buraco. E aí elas precisam encontrar uma forma de descarregar aquilo em alguém. Outro perfil são pessoas que não conseguem entender os caminhos de Deus. Elas não conseguem entender que Deus tem o caminho de Deus, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Eu não vou conseguir entender a Deus de primeira. Por isso Deus não pode me falar tudo. Se Ele me falar tudo, Ele me mata. Imagina se Deus chamasse Moisés lá na sarça ardente e falasse: Moisés, olha, o negócio é o seguinte,
Vai ser desse jeito, campeão. Ó, você vai tirar o povo do Egito, vai acontecer isso, o povo vai murmurar, você vai ter que murmurar, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai ter que abrir o mar, você vai ter que fazer, você vai passar 40 dias no monte, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai ter que montar um tabernáculo, o povo vai murmurar de novo, eu vou engolir, a terra vai engoli-los, eu vou ter que matar alguns e blá, 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 até chegar na terra. E no final nem Você vai vai entrar na terra. Quando Deus, e outra coisa, Moisés, você também não vai acabar não entrando, que você vai acabar ferindo a rocha, não sei o que, não sei o que. Quando Deus acabasse de falar, Moisés estava morto. Quando Deus acabasse de falar, Moisés estava morto. E ninguém dá conta de entender essa magnitude, essa grandeza cósmica, extraordinária, que é a mente de Deus, que consegue abarcar, entender, calcular, administrar, gerenciar todas essas coisas na vida de absolutamente todo mundo, cada ser humano, cada pessoa, cada anjo, e além disso todos os animais, todas as plantas, todos os seres vivos, todas as estrelas, todas as galáxias. Eu tenho que confiar nesse ser. Se eu não confiar nesse ser, eu sou maluco. Louco é quem fica, é aquilo que Deus fala para Jó. Tudo bem, Jó, então vamos lá, você quer então discutir comigo? Então vamos lá, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Me responde aí, onde é que você estava quando eu coloquei termo aos mares, às águas do mar? Onde é que você estava quando eu separei a terra seca? Fala aí, Jó. E Deus pega Jó de jeito do capítulo 37 para frente e imprensa ele no cantão, até chegar no 42, não, realmente, eu falei aquilo que eu não sabia, coisa maravilhosa demais para mim. Eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque Deus mostrou para ele o seguinte: você, a sua visão é muito curta. Sua visão é visão de formiga. Você só consegue ver a situação que você está envolvido, eu consigo ver muito mais. Eu tenho uma razão para deixar você passar por isso. Uma razão maior do que você pode imaginar, maior do que você pode entender. Então eu não tenho como te explicar. Ou você confia em mim, ou então nós não podemos andar juntos. Quem está entendendo? É essa relação. E Paulo, olha como que Paulo lida com isso. E eu digo para você, você pode viver mais 2 vidas, mais 2 tanto que você viveu, você não vai conseguir sofrer o que Paulo sofreu. Você não vai conseguir. Você tem quantos anos? 25, 30, 40, você pode viver mais 3 vezes isso, você não vai conseguir sofrer o que Paulo sofreu. E olha o que ele está dizendo: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Diga comigo: consolo vem junto com a tribulação. Está tudo pacote. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Tipo assim, irmão, eu já passei por isso. Ô campeão, aguenta firme, ó, deixa eu orar com você, agora eu passei por isso, mas me passei pela mesma situação. Eu estou aqui firme de pé, eu estou aqui, eu venci, Deus me ajudou. Aguenta firme, isso não vai te matar não. Renova a tua força. O Senhor é contigo. Você consegue ajudar alguém só porque você conseguiu resistir quando você passou por aquilo que aparentemente está matando o outro. Então você tem autoridade para dizer: ó, a minha esposa, a Sandra, perdeu um bebê com 8 meses, você sabe da história, já contamos aqui, 8 meses de gravidez, perdeu a primeira gravidez dela, que seria o nosso primeiro filho, nossa primeira filha. Uma experiência difícil, que eu não vou entrar em detalhes, mas quantas pessoas nós ajudamos ao longo da vida só por causa disso? Quantas pessoas? Uma moça, uma mulher, uma vez, uma irmã recém-casada, que teve uma experiência semelhante, o neném morreu também no ventre, e aquela coisa, aquele desespero, ninguém na família, ninguém em volta sabia o que fazer, eu e Sandra sabíamos. Nós sabíamos. A gente sabia que era grave, que era perigoso, mas nós sabíamos o que fazer, mantivemos firmes. Não, minha irmã, isso aí tem jeito. Olha, a Sandra passou pelo mesmo. Nosso neném morreu com 8 meses de gestação, faltava 1 mês para nascer, morreu a criança no ventre, por causa de rubéola.
E aí aquela situação e tal, não podia ser parto normal, porque a criança está morta, vai nascer como de parto normal. Não podia ser cesariana, porque se abrir, o líquido já estava envelhecido, entra na corrente sanguínea, ela morria. Então Deus teve que fazer um milagre e acabou nascendo normal mesmo. Mas aí o que acontece? Ajudamos essa família, fomos até o final, nós estamos aqui. E outra coisa, ela só aceitava eu e Zandra. Porque ninguém falava com mais autoridade do que nós dois. Não, minha irmã, esse negócio tem jeito. Não, olha, você não está vivo aqui, ó. Foi muito pior, você está com acho que 4 ou 5 meses. 4 ou 5 meses, não, ela foi 8. Não, isso vai passar, Senhor, em nome de Jesus, orando, dando apoio, aquela coisa. Daí a pouco os médicos conseguem resolver e a irmã está viva até hoje. Amém? Amém? Mas na hora que a gente estava naquela crise tenebrosa, aquela coisa terrível, a gente não conseguia imaginar, meu Deus, que dificuldade, Senhor tem misericórdia, Pai, nos protege e tal, e eu correndo risco, com 20 e poucos anos de idade, ficar viúvo, imagina. Não ia ter Diego, não ia ter Dominique, não ia ter nada disso. Imagina um mundo sem Diego. Nossa, desastre. Pensa não. Então, irmãos, o que acontece? É isso que Paulo está dizendo. Olha, o negócio é o seguinte: se você passou por isso, você tem autoridade para consolar o outro. Agora, você não vai consolar ninguém se você for do time dos molengas. Diga comigo, eu não sou do time dos frouxos. Vamos lá, 2 Coríntios 4, 8, 11. Paulo, tremendo. 2 Coríntios 4, 8 a 11. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Nós pensamos que sabemos o que isso aqui significa. Nós achamos que sabemos. Ele está falando do que ele vivia todo dia. Ele deitava de noite e não sabia se ia acordar de manhã. Ou se alguém ia entrar chutando a porta, arrastar ele para fora e decapitá-lo. Ele está falando de algo que ele via todos os dias, pessoas sendo presas, queimadas vivas, decapitadas, mortas à espada. Então, ele está falando uma dimensão aqui que nós não temos nem ideia, a verdade é essa. Nós não temos nem ideia do que ele está falando. Aí a gente interpreta isso aqui da melhor maneira que a gente pode. Da maneira que a nossa mente ocidental nos permite. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Eu nunca na vida corri o risco de vida, ou risco de morte, né, como diz alguns, por Jesus. Alguém aqui já correu o risco de vida por Jesus? De ser confrontado assim, não, você vai morrer por causa de Jesus, já? Então, nem eu. Já passei uns apertos aí, em umas viagens internacionais que eu fiz, em países onde eu não podia pregar, mas nunca me ameaçaram de morte. Então, ele está falando de uma dimensão que está muito mais além ainda. Pastor, eu queria entender esse negócio bem entendido. Então tá bom, liga lá para a Índia, para o noroeste da Índia. Sabe o que eles fizeram lá agora, um mês atrás? Mataram dezenas de pastores, queimaram várias igrejas, mataram as pessoas, os corpos ficaram nas ruas queimados. Destruíram as igrejas, quebraram os telhados, arrombaram as casas. Eu estou com as fotos lá no meu computador, aqui nesse computador. Então você quer entender? Pergunta para essas pessoas. O que Paulo está dizendo? Ele vai interpretar isso para você, e não são teólogos, nunca foram em seminário, mas eles sabem 10 vezes melhor o que Paulo está dizendo do que nós. Por causa daquilo que eles estão experimentando todos os dias. Aí você chega lá,
Vai contar sua tribulação com uma pessoa dessa? Ô irmão, olha, eu também estou sofrendo demais. Ó, o meu aluguel está atrasado, não sei o que lá, minha mulher fez isso comigo, meu marido fez aquilo, meu filho não sei o que lá, meu carro. Você precisa ver a situação do meu carro. Ele vai começar a rir da sua cara. Oh, peraí, é isso aí o seu problema? Vai rir de nós. É. Quem já ouviu falar de um pastor chamado Josué Irion? Quem já ouviu falar? O pastor Josué Irion tem umas experiências muito interessantes, né? Ele foi contrabandista de Bíblia para de trás das cortinas de ferro. E quando caiu, quando veio a perestroika, né? Quando caiu a ditadura, o comunismo na Rússia, e caiu o muro de Berlim, aquela história toda, ele foi um dos preletores convidados a ir ministrar no país. Ele é muito conhecido, um grande pregador, um grande conhecedor da palavra, fala bem vários idiomas. Aí ele foi convidado para pregar numa conferência, numa escola bíblica, em Moscou. E tão frio, não tinha ritmo, aquela história toda, que a coisa tinha que ser underground. Não porque era proibido, porque já estava aberto. Mas tinha que ser underground porque era tão frio e não tinha aquecimento, que o pouquinho aquecimento que eles conseguiam tinha que ser bem aproveitado. Então eles tinham que fazer subterrâneo. E ele chegou lá, ele conta essa experiência, ele chegou lá, tinha lá centenas de pessoas, não sei se chegava a milhares, mas centenas e centenas de pessoas. E muitos pastores e tal, e era de noite, e a conferência, ele ia falar sobre fidelidade a Deus, era o tema da conferência. Fidelidade a Deus. Tipo aquela nossa conferência ali, né? Mantendo a integridade, celebrando a unidade e mantendo a integridade. Uma coisa assim, fidelidade a Deus. Aí ele contando, eu assisti o vídeo ele contando isso. Aí quando ele chegou lá na primeira noite, ele entrou com um intérprete que ele não fala russo, e levou ele para um lugar assim, né, de honra e tal, e vários pastores e tal. E tinha vários pastores de luva branca, vários pastores de óculos escuros, num culto à noite, subterrâneo. E ele foi ficando encucado com aquilo, uns de boné com uma abinha assim, cobrindo a orelha. E não estava frio, gelado, estava bom. Aí ele virou pro intérprete, você não estou entendendo. Por que aqueles pastores ali ficam de luva, se não está gelado aqui? Aí o intérprete disse, você está curioso, você quer saber? Quer o quê? Pastor, vem cá. Ele quer saber por que vocês estão de luva aqui. Aí ele disse ok. Aí tiraram as luvas. Quando tiraram as luvas, a ponta dos dedos estavam todos em carne viva. E ele diz, nós usamos luva porque na época da ditadura, eles nos prendiam e arrancavam todas as nossas unhas com alicate para nos proibir de pregar o Evangelho, para nós negarmos a Cristo. E nós então, eu por exemplo, perdi todas, aí mostrava assim as unhas, tudo em carne viva, Isso eu perdi todas as unhas e elas nunca saram, porque não tinha medicamento na época e por causa da temperatura, aquela história toda, nunca cicatriza. E a gente então tem que usar luva para evitar infecção, coisas assim. E ele ficou assim com o olho regalado, assustado, o outro também roncou, o outro tinha uma faltando, a outra sobrando, uma coisa assim. Aí ele falou, que coisa, e aqueles lá de óculos? Você também quer saber? Quero. Então, pastor, vem cá. Ele quer saber porque que o senhor está de óculos escuros aqui no culto. O pastor falou, meu filho, aí tirou, levantou os óculos assim, tinha um buraco vazio. Disse, não, porque eu fui pego na época da ditadura e eles arrancaram os meus olhos com ferro quente. Para eu negar a Cristo e parar de pregar o Evangelho. E eu perdi os meus 2 olhos. E o outro vinha, nós também furaram o outro também. E aí o que estava com coisa assim, o rapaz falou, já sei que você quer saber por que ele está com aquele bonezinho. Vem cá, pastor. Não, isso aí te levantava assim, não tinha orelha. Não, eu uso isso aqui para não chamar a atenção das pessoas, porque quando eu fui preso na época da ditadura, eles cortavam, arrancavam os pedaços da minha orelha, e quando arrancaram a minha orelha fora. Aí ele contando isso no vídeo, aí quando ele chega nesse ponto, ele começa a chorar compulsivamente. E ele vira para mim e fala assim, agora me diga você, qual mensagem que eu tinha para pregar para esse povo? Ele fala, como que eu agora, de terninho, gravata, com as minhas unhas todas no lugar, a orelha perfeita,
os 2 olhos parecendo um jabuticaba, vou abrir a Bíblia e dizer para esse povo como ser fiel a Deus? Aí ele fala, né? Ele pegou, ajoelhou aos pés de um dos pastores antigos que não tinha os olhos e falou: pastor, eu não posso pregar para vocês. Eu não posso. Eu preciso sentar com vocês, eu preciso aprender com vocês. Aí o pastor falou: não, meu filho, você vai pregar, você tem conhecimento, nós precisamos ouvir também. Você vai pregar com muito custo, convencer ele a pregar. Mas ele não queria nem pregar. Porque algumas pessoas, escuta o que eu vou te dizer, algumas pessoas têm uma Bíblia, outras pessoas são uma Bíblia. Paulo fala a respeito das pessoas que eram cartas vivas. Pessoas que eram cartas vivas, declarações abertas daquilo que Deus é, da sua fidelidade a Deus, da sua vontade de servir a Deus, da sua consciência do quão transitória é a vida. Pessoas que estavam determinadas a ganhar o eterno, independente das perdas passageiras. Esse é o entendimento bíblico de sofrimento. 2 Coríntios 6, 4, 5. Você tem que me acompanhar rápido, porque o tempo hoje está muito corrido. 2 Coríntios 6, versículos 4 e 5. Antes, em tudo, recomendamo-nos como ministros de Deus, em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústia, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias e em jejuns. Está achando que só acontecia com você, né? E esses textos têm o poder de curar a gente por isso, porque a gente descobre que essas coisas não são novas. Antes em tudo, escuta isso, antes em tudo recomendando-nos como ministros de Deus. Paulo está dizendo, antes de tudo, nós recomendamos a nós mesmos, em muita perseverança, aflições, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias e jejuns. Qual é a recomendação dos caras? Qual é o tipo de recomendação que a pessoa faz de si mesma? Como é que a pessoa se auto-apresenta hoje? Olha. Pega os preguiçosos aí, esse texto aí. Né? Falar nisso. Vamos falar nisso? Aí o que acontece? Não, olha, tá aqui meu cartão, eu sou fulano de tal, não sei o que lá, sou cantor, sou pregador, faço isso, sou conferencista, eu não sei o que, olha, eu sou cantor, eu sou isso, eu sou aquilo. É assim que a gente se auto-recomenda, não é verdade? Fala, não, você quer meu cartão? Quero, tá aqui, ó. Prisões, açoites, e jejuns, e tumultos. Esse aqui é o meu cartão, tá aqui, ó. Paulo, e embaixo lá onde normalmente iria, não, cantor, pregador, conferencista internacional, não sei o que, no cartãozinho de Paulo dizia, ó, tá aqui, ó, perseverança, aflições, necessidades, angústia, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, e vigílias e jejum. Sou eu mesmo, o apóstolo Paulo. Recomendando. 2 Coríntios 11, 23, 27. Nós estamos lendo aqui o perfil, né, sofredor de Paulo. E aprendendo com ele sobre isso. 11, 23, 27. Esse é clássico, né? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 5 vezes. Recebeu 39 chicotadas. Que era o limite máximo, né, permitido pela lei romana. 5 vezes! Meu Jesus! Se alguém é bom de matemática aí, calcula para mim aí, 39 vezes 5. É 390, 100 e?
195 chicotadas. Jesus. Misericórdia. 3 vezes fui açoitado com varas, e ainda tem as varas, depois das 195 chicotadas, ainda tem as varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Sabe o que é esse abismo, né? Bom, deixa isso aqui para outra hora, senão eu vou tomar o caminho. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Esse aí é o pior. Isso é antigo, né? Essa raça existe há muito tempo, né? Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede. Hoje em dia, se faltar um pão para um crente moderno de hoje, não, o cara já está, não, alguma coisa está errada, você deve estar em pecado, alguma coisa está acontecendo, não é possível. O camarada já sai por aí se purgando. Em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Currículo invejável. Hein? Currículo invejável. Tá aí. Frio nem começou, a galera já tá tudo preparado. Paulo, qual é a sua formação em campeão? Porque ele fala assim, eu sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda muito mais. Só que eu ainda muito mais em quê? Porque alguém podia pensar que Paulo ia começar a mostrar as credenciais dele. Não, eu falo 4 idiomas, eu estudei com Gamaliel, eu isso, eu aquilo, eu assim, eu assado. Não, eu muito mais em quê? Em trabalhos, prisões, açoites, perigo de morte, açoites de novo, quarentena, e açoite de vara, apedrejamento, naufrágio, essas são as minhas credenciais. Tipo assim, não vem mexer comigo não, porque você não sabe o quanto que eu já sofri por Cristo. Entendeu? As credenciais da pessoa. E ele chegou ao ponto de dizer depois, em outro texto, dizendo, eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. E as pessoas até hoje debatem por que ele disse isso, eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Mas uma das explicações, uma delas, é que Jesus apanhou assim como Paulo apanhou. Só que Jesus apanhou, recebeu um só açoite, de 40 menos 1, 39, com um chicote de 9 pontas. E o chicote de Jesus tinha osso na ponta, estilhaços de osso, que dilacerava o seu corpo. O de Paulo não tinha osso, porque não era para a morte. Então, mas ele recebeu também 39, só que Paulo recebeu 5 vezes. Então, o dele não tinha os estilhaços de osso, mas ele recebeu 5 vezes. Então, se você tirasse a camisa de Paulo e olhasse as costas dele, você ia ver as costas de Paulo semelhantes às costas de Cristo. Então, por isso que ele fala, não, eu trago, não vem mexer comigo não se meta comigo, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ou seja, eu não sou crente de chocadeira. Eu não fui formado aí pelas beiradas da vida, não. Eu tenho tutor, eu tenho mestre. Eu doei a minha vida para esta obra, para esse chamado. Irmãos, é tão lindo quando a gente aceita, quando a gente resolve de uma vez por todas diante de Deus essas questões, de que eu vou servir a Deus, no matter what. Não importa o que aconteça, qual o grau de sofrimento, o preço tem que pagar, o que vai acontecer, vai explodir uma perfeição amanhã, eu não sei, tem que fugir daqui, tem que sair todo mundo correndo de mochila para o México, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, seja o que for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o que quer que aconteça aqui é passageiro, lá será eterno. O que vai acontecer lá será eterno. Então quando eu chegar lá, você chegar lá, meu irmão, que você foi recebido pelo Senhor, recebido por Ele, muitas recompensas Ele vai te dar aqui, mas a grande recompensa é lá. Quando você for recebido por Ele, e Ele disser assim, ó, acabou.
desse portão para dentro, acabou, não tem mais choro, tristeza, dor, angústia, perseguição, traição, acabou. Você venceu. Você conseguiu chegar. Por isso que o texto diz: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É uma linhazinha assim que vai cruzar. Quando cruzar, fala, pronto, acabou. Marcelo está aqui, pastor, você vendo cabeludo lá no céu, tudo feliz aqui também. Pastor Marcelo vai estar chique lá. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Pegou Sansão. Em trabalhos e fadigas. O camarada era trabalhador, era dedicado em vigílias. Além de tudo isso, ainda orava muito. Em fome e sede, em jejum muitas vezes. Isso aqui é tremendo, né? Porque fome e sede é uma coisa, jejum é outra. Olha aqui. Como é que o camarada é esperto? Tipo assim, não, eu não fiz jejum porque era obrigado, porque eu não tinha o que comer, não. Eu fiquei sem comer porque eu não tinha o que comer, e quando tinha o que comer, eu fiz jejum. E jejum é isso, é não comer quando tem. Quando pode comer. Digam graças a Deus. Número 2. O sofrimento é um instrumento para nos manter pequenos. Diga comigo, o sofrimento é um instrumento para nos manter pequenos. Jesus. Que coisa tremenda. E Paulo sabia, ele tinha que passar por aquilo. Olha o que acontece em 2 Coríntios 12, 1, 4. Paulo viu demais, irmãos. Paulo viu demais. Então Deus tinha que, de alguma forma, compensar aquilo. Porque ninguém é pleno aqui na terra. Aqui na terra todo mundo, de alguma forma, está devendo. A plenitude vem depois. O sofrimento é um instrumento para nos manter pequenos. 2 Coríntios 12, 1 a 4. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço o tal homem, é ele mesmo, está falando da terceira pessoa. Se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então olha a dimensão, né, que Deus levou esse homem. E ele está escrevendo aqui 14 anos depois. 14 anos depois, aquilo está vívido na sua mente. De tão marcante que foi. E ele batalhando, porque em segundo lugar, desse segundo ponto, ele tinha um espinho que não passava. Era um espinho que não passava. Agora olha como que Deus faz. Versos 5, 6 e 7. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que me não exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Para que eu não me exalte demais. Porque a coisa era tão gloriosa, a experiência era tão grande, era tão poderosa. Por isso que ele começa o texto dizendo aqui no versículo 1, é necessário gloriar-me, embora não convenha. Porque o grau de entendimento, escuta, Paulo passou todos os outros. Todos os outros. Paulo deixou Pedro para trás, deixou Tiago, deixou todo mundo para trás, João. Acabou, ele entrou numa dimensão que ninguém entrou, tendo vindo depois. Então, o carinho de Deus com ele, o xodó de Deus com Paulo era muito grande. Só que diga comigo assim, Deus me conhece. Deus me conhece. Meu irmão, Deus sabe o tamanho da asa que Ele pode te dar. Se Ele pode dar alguma. Deus sabe.
Ele sabe como fazer para nos usar com graça, te levantar, te abençoar. Ele sabe, sem te perder, sem te estragar. Embora não dependa só dele, porque alguns ele acaba perdendo mesmo. Porque recebe um pouco, porque Deus confiou, Deus deu. Tem gente que se perde mesmo. Se perde. Fica louco. Tem gente que fica louco, desesperado, porque recebeu algo de Deus, porque cresceu, porque isso e aquilo, acabou. Só que Paulo, Deus não podia correr o risco com Paulo por uma razão, porque a revelação, Deus ia ter que jogar fora ali uns 40 anos de história, de revelação, de treinamento, de discipulado. Deus não podia correr esse risco. Deus falou, não, o negócio é o seguinte, porque o que eu vou te dar é grande demais. É o seguinte, eu vou permitir um mensageiro de Satanás ficar na sua cola, ficar no seu rastro. Aí vem as especulações. O que era o espinho na carne? Era uma mulher não crente que Paulo tinha. Uma mulher problemática. A gente sabe que, né, às vezes um cônjuge problemático realmente é um espinhozinho, né? Mas as pessoas ficam especulando, não, a mulher não crente, não, é porque Paulo não podia ter mulher, um problema sexual. O outro, não, é porque Paulo era quase cego. Né? Tem gente que defende também essa tese, é quase cego. Não, porque quando a experiência que ele teve em Damasco e tal, depois Deus fez cair as escamas, ele ficou meio cego. Olha, não faz sentido. Deus, quando cura bem curado, não é verdade? Então, isso tudo é especulação. Tem gente que acredita que o espinho na carne era um sentimento de culpa que ele carregava por causa de Estevão. E que Satanás ficava bombardeando ele sempre com aquela história de Estevão. Resumindo, não há como provar nada disso. Não tem como provar. Não dá para saber qual era o espinho na carne de Paulo. O que dá para saber é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz com clareza que Deus, olha só, para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, ou demais. Então, qual é a forma sóbria de interpretar esse texto, sem especulação? É mais ou menos o seguinte, é aquilo que muitas vezes acontece com qualquer um de nós. Sabe, um momento você está de pé, está firme, outra hora você está lá na lona. Tem hora que você está sentindo, eu sou o Superman de Jeová, eu estou cheio de unção. Aí no outro dia de manhã, ou na outra semana, você está lá na lona, no chão, arrasado, triste, aborrecido, por causa de uma situação, um problema, porque o diabo veio já com outro problema, pimba em cima de você. Quando você pensa que vai decolar, Deus fala com você no domingo à noite, Deus te dá uma visão, uma revelação, Deus fala com você a respeito do seu dom, do seu ministério. Aí 3 dias depois você está arrasado lá no chão, porque o diabo veio e pimba, te acertou na testa. É isso que ele está dizendo. Havia um mensageiro de Satanás permitido por Deus que vinha constantemente esbofeteá-lo. Porque a história é essa. Vem cá um pouquinho. Você não é feito de açúcar não, né? De açúcar. Então olha só, é mais ou menos o seguinte, Paulo está ali animado, servo de Deus, fiel e tal. Aí de repente, quando ele menos espera, vinha um problema em Paulo. Derrubaram ele. Cai, Paulo. Via de novo aí recuperava daquilo e tal, aquela dificuldade, aquela luta e tal, daí a pouco vinha de novo e pô nele outra vez. Então toda vez que Paulo achava que ele ia decolar, porque Deus manteve a carreira de Paulo sob controle, Deus manteve a coisa sob controle, entendeu? É mais ou menos o seguinte, você pode voar, mas você não pode sair da atmosfera, porque avião não pode sair da atmosfera. O que sai da atmosfera é nave espacial. Então, as coisas têm limites. Então, Deus te deu um grande ministério, um dom tremendo. Um belo dia, Deus vai fazer algo glorioso através da sua vida. Mas Deus vai sempre usar alguma coisa. Uma fraqueza, uma tentação, alguma coisa que vai bater na sua nuca constantemente para te manter pequeno. Para você nunca esquecer que você é pequeno.
É o que ele mesmo conclui de novo, dizendo sobre a excelência da revelação, quando ele fala, tendo todo este tesouro em vasos de barro. Miserável homem que sou, né? É tesouro? É, mas o vaso é de barro, então não adianta o vaso ficar cheio de onda, querer colocar linho fino, querer se produzir todo o vaso, só porque está carregando ouro em pó dentro. O ouro em pó que está dentro do vaso não muda o valor do vaso. Tira o ouro em pó lá de dentro para ver. O nego vai quebrar o vaso para tentar raspar a poeira que ficou agarrada nas gretas do vaso. Poeira de ouro. Você está entendendo, irmãos? Eu achei que essa palavra foi tão assim oportuna para o momento que nós estamos vivendo, para inclusive nos curar, porque, irmãos, olha, nós fomos muito bombardeados por um evangelho triunfalista. Bombardeados demais. Aquela mentalidade do triunfalismo irresponsável, de que crente não pode nem sofrer, que tem alguma coisa errada. Só vitória. Não, tem alguma coisa errada se você não sofre, você não sente dor. Deixa eu dar uma espetada em você, me arranja uma agulha aí. Você não sente dor, você não sofre? Tem alguma coisa errada então com você. É uma agulha mesmo? A Rani tem tudo. Você está entendendo, gente? A gente sofre mesmo, só. Quando nós vamos ter essa experiência, nós sofremos demais, meu Deus, que sofrimento. E olha, eu estava numa fase. Quem ouviu o rádio hoje? Ouviram aquele rapaz que ligou de Mantenópolis, contando a história lá, da experiência que ele teve com Deus quando eu preguei? Foi naquela época. Experiência que eu fui pregar numa cidade, Deus me usou tanto. Até hoje, se eu chegar naquela cidade, todo mundo me conhece, porque foi algo inacreditável, algo singular que aconteceu. Porque foi tanta coisa que Deus fez, Deus curou tanta gente, tantos sinais que Deus fez naquela conferência. E o rapaz ligou no rádio hoje lembrando, né? E parece que Deus usa essas coisas, foi de propósito, que aí depois eu acabei lembrando dessa história, preparando essa mensagem, essa história que eu passei com os André, que foi logo depois. Quer dizer, umas coisas assim, eu estava no auge, aquela coisa, meu ministério crescendo e tal, e Deus me usando, aquele negócio, aí de repente vem uma paulada, pau! Me arrebenta. Aí eu murcho. E é a forma que Deus tem de murchar a bola da gente. É melhor ser um bola murcha do que ser um bola cheia. Não tem negócio da coisa? Bola murcha. Porque o bola murcha fica humilde. Bola cheia vira celebridade. É o bola murcha. E é Deus que fura a bola do cara. Sabe por quê? Para você ser muito usado por Deus de uma forma tremenda e ainda assim não perder o seu galardão. Quando chegar na eternidade. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor Deus, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Aí entra ele com a igreja atrás e você vai receber um lindo galardão de honra, que você trabalhou, você aguentou, você resistiu, você passou por absolutamente tudo. E Dielmur, escute isso aqui, que eu termino agora, meu tempo já foi. Até fechar aqui para não me resistir. Dielmur era um crente de banco, de igreja comum. Até o dia em que ele teve uma experiência com Deus, ele foi arrebatado. E ele foi levado por um anjo até um lugar onde ele teve um encontro com Jesus. E Jesus então veio saindo assim de dentro de uma luz muito grande, muito forte, se aproximou dele e ele estava se sentindo assim sujo, ele estava se sentindo imundo, ele estava sentindo o pior das pessoas, porque ele viu toda aquela glória, aquela santidade, aquela coisa. Aí Jesus se aproximou dele, perto dele assim, e só olhou para ele assim. Aí o rosto dele saiu de dentro da luz assim, e Jesus foi e olhou para ele assim. Olhou para ele por uns minutos, olhou e voltou de volta para dentro da luz. E aí o anjo levou e trouxe ele de volta para a terra. Aí ele conta no seu livro, na sua história, ele conta assim, olha, quando Jesus
botou o rosto para fora daquela luz e me deu aquele olhar, ele não disse uma palavra comigo. Ele só me olhou por alguns segundos. Ele disse para mim assim: a partir daquele momento, eu estava disposto a perder qualquer coisa, perder a minha vida, sofrer, pagar o preço que fosse, só para receber uma olhada daquela de novo. E ele voltou, tornou-se um dos maiores evangelistas da história, D.L. Moody. Moody, né, para quem conhece em português. Pregou aqui nessa região aqui, até o norte, lá de até Ohio, aquela região ali. Um grande evangelista que marcou a época aqui no século passado. Por causa de um olhar, ele não viu a casa dele na Nova Jerusalém, ele não viu o trono, ele só viu o olhar de Jesus por 10 segundos. Ele falou: quando eu voltei para a terra, eu estava disposto a perder qualquer coisa, sacrificar qualquer coisa, só para chegar na eternidade, depois de todo o sofrimento, e receber aquele olhar de novo por 10 segundos. Vamos ficar de pé.